Shabbat Shalom, pessoal. Espero que estejam me ouvindo aqui. Tá dando para ouvir? Só Perfeito. para eu ter certeza? Então tá bom. Guilherme, o Ralph faz isso com a gente. Ele muda as coisas de última hora, mas tudo bem, a gente está aqui preparado. Tem que ter jogo de cintura. É. Bom, como a gente falou, né? Eu vou falar da mulher rixosa versus Israel murmurador. Isso tem a ver, não tem a ver? O que tem a ver? Vou pôr meu óculos aqui, porque eu preciso olhar uma colinha que eu fiz aqui para eu não esquecer nada. Bom, a gente sabe que o cerne que permeia essa coisa de mulher rixosa está em Provérbios, né? Então, Provérbios é um livro da sabedoria e a sabedoria, o judaísmo fala que a sabedoria é uma mulher. Então, as características femininas estão mais para a sabedoria do que as características masculinas, mas enfim. Então, nós mulheres temos mais esse papel de ser sábias e de conseguir conciliar essas coisas, né? Bom, a mulher rixosa ela é símbolo de discórdia e falta de entendimento. É a tal da rixa, né? É a briga. E aí, se a gente for em Provérbios 1, para a gente só entender, assim, que às vezes a gente começa a ler o livro de Provérbios e esquece o que tem no início do livro, né? O início do livro é basicamente, eu falo assim, poxa, é o resumo de Deuteronômio. E se a gente for começar a ler, por exemplo, no 2, 2, né? Vamos do 1, né? Provérbios Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entender as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, da justiça, do juízo, da equidade, para dar aos simples prudência, aos moços conhecimento e discernimento. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendimento adquirirá sábios conselhos. Então, isso resume muito o que é a Torá. Então, mais ou menos está dizendo aqui, ouça a instrução, o entendimento. E eu vou falar isso de outra forma aqui em Provérbios, para que vocês fixem isso de forma prática. E como é que eu sei que isso parece muito o livro de Deuteronômio, um resumão? Porque a partir do verso 25, a gente tem: antes rejeitastes todo o meu conselho, não quiseste da minha repreensão. Também de minha parte eu me rirei da vossa perdição e zombarei em vindo o vosso temor. E aí continua, fala de assolação para aqueles que não ouviram, então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Então, o livro de Provérbios, ele faz muita separação entre o tolo e o sábio, a mulher rixosa e a mulher virtuosa. Mas a gente vê aqui que no primeiro capítulo a gente já tem um pouco dessa coisa de vocês ouvem e vão bem, vocês não ouvem, eu não vou ouvir vocês vão estar sozinhos, desolados, enfim. E aí, a gente tem na Torá, como no Tanar, de forma geral, a gente não tem assim Israel como uma mulher rixosa, ela não é uma mulher briguenta, mas ela é uma mulher que deu as costas a Israel. Então, qual que é a conexão? A conexão é a murmuração. Tanto a mulher rixosa, quanto o Israel que foi rebelde, as duas partes, né, são murmuradoras. Então, quanto a mulher, pessoa física, uma mulher rixosa, ela tende a murmurar, tende a reclamar. Então, se você aí nos seus dias, no seu dia a dia, você se perceba. Se você reclama demais, tudo que você for fazer, ai, às vezes você não reclama de boca, né? Às vezes você reclama até no pensamento. Então, se você acabou de, sei lá, lavar um banheiro, vai fazer uma comida, você já está, tipo assim.
Ninguém me entende, ninguém me ouve, eu já estou de saco cheio aqui fazendo isso. Você não se propôs a fazer isso? É só um exemplo, né? Então, não só nas coisas do lar, mas em qualquer situação. Se você é reclamona, provavelmente você também está começando a... Se não está no meio da rixa, né? Você é rixosa, assim, é perturbadora do lar, e isso é muito, muito sério. Da mesma forma que, como Israel murmurou, né? Ele foi rebelde a ponto de dar as costas ao Criador. De tanta murmuração, nossa, mas há mais isso, há mais isso, há mais isso, porque você sabe que tem que ser feito. Você não sabe que tem que ser feito? Então faz, sem reclamar. Mas Israel não fez assim. Então, a gente tem esse exemplo para não seguir. A Bíblia é um livro de exemplos a ser seguidos e não seguidos. Qual que você escolhe, né? Então, Israel é pouco vista como mulher rixosa, mas nós estamos num tempo, semana passada, domingo passado, foi de 17 de Tamuz. De 17 de Tamuz até 3 semanas para frente, ou seja, a gente ainda tem 2 semanas, Israel está de luto, isso não está na Torá, tá? Mas a maioria dos judeus e dos judeus messiânicos presta bastante atenção nesse tempo, porque foi o tempo de destruição do templo por ódio gratuito, por briga, rixa entre eles mesmos. Então, um irmão brigando com o outro, tendo aquela rixa, e o templo foi destruído e a presença do Criador não estava mais lá. E esse é um tempo que, para o judaísmo, é importante, as pessoas jejuam, elas se voltam mais introspectivas. A gente tem uma palavra em hebraico que é o mazal. Eu não traduziria como sorte, apesar de que a maioria das pessoas traduzem dessa forma, eu traduziria assim, como uma vibe, sabe? Uma vibração, alguma coisa. É mais do que sorte. É uma vibe mesmo, não tem tradução. Eu não sei explicar. Então, você tem que mudar essa vibe, você tem que se elevar, você tem que fazer, bom, isso aqui na minha vida não está funcionando, isso aqui não é Torá, vamos consertar nesse período, porque esse período, ninguém casa, por exemplo, no judaísmo, ninguém casa, ninguém viaja, ninguém faz festa, é um período de luto, é um período em que você vai jejuar, afligir sua alma para que aquilo mude, aquele tempo de rixa não exista mais. Então, a gente está nesse tempo, e se você se sentiu assim esses últimos dias, provavelmente o Criador está te chamando para você rever os seus conceitos, rever o que tem na sua alma que você precisa mudar. Então, sei lá, se é brigado com alguém, reveja isso, esse é o tempo. Esse é o tempo de você mudar o seu masal. Mas voltando aqui para a Torá, o que eu vejo? Por exemplo, o filho pródigo, ele era rebelde, ele era um murmurador rebelde, que representa Efraim muito bem, a gente sabe disso, e ele falou, não quero mais nada disso, só me dá o meu dinheiro que eu vou sumir. E aí ele se contaminou, se prostituiu, viveu assim, na lama, no pior dos piores do que ele poderia viver, e depois ele se arrependeu e volta. E aí o que acontece? O filho mais velho que estava lá, que sempre teve tudo, na hora que o pai faz uma festa, que ele volta, olha e fala, uá, você faz essa festa aí para esse carinha aí que perdeu todo o seu dinheiro e agora vem aqui e piram. Então, essa rixa não pode acontecer. A rixa entre Judá e Efraim não pode acontecer. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está falando assim, a gente olha um judeu messiânico, enfim, ou alguém que está querendo, sei lá, fazer alguma coisa que é extra-torá, né? E fala, ai, não sei o que, eles fazem isso. Bom, mas e você fazia o quê? Também não pode acontecer essa rixa.
se eles estão fazendo para o Criador, né? Não é a mesma coisa de falar assim, eu faço do meu coração, eu como porquinho, mas eu amo o Criador de todo o meu coração. Não é isso, isso não é observar nenhum mandamento, né? Nenhuma ordenança. Mas quando eu alargo o mandamento, por exemplo, embelezo o mandamento e faço além, você não vai criar uma rixa com seu irmão, né? Mesmo o israelita judeu, por causa disso. Essa rixa é muito. Olha só que interessante, eu anotei aqui, o Talmud Bavli, Ioma 9b, fala aqui, por que o segundo templo foi destruído? Por causa dos sinais Hinam, desculpa, dos sinais Hinam, que é o ódio gratuito. E isso nos ensina que o ódio gratuito é tão grave quanto a idolatria, a imoralidade, o derramamento de sangue juntos. Então, essa rixa não pode acontecer, porque essa rixa destruiu o templo, fez com que a presença do Criador não estivesse mais ali. E aí a gente tem que trazer isso para as nossas casas também, como esposas, a gente tem que lembrar. Bom, a murmuração não é bem-vinda, e nem a rixa. Então, por que eu vou fazer isso na minha casa? Então, já que a mulher rixosa, no livro de Provérbios, a gente tem esse ensino, ela é uma mulher teimosa, ela é uma mulher reclamona, ela é uma mulher que não tem sabedoria. No final do livro, você tem uma aula do que é o contrário disso, é o antídoto para toda essa tolice, para toda essa briga, essa pessoa, essa mulher, essa atitude briguenta. E é óbvio que a gente está falando de mulheres aqui, mas todos nós devemos olhar para nós e falar, bom, homens e mulheres, né? O que tem em mim que pode ser moldado? E a Torá que vai nos moldar, não sou eu que estou falando, eu não vou falar, olha, você tem que fazer assim, assim, assim na sua casa, porque assim o Criador vai estar lá. Não, eu não tenho que te falar isso. Você, óbvio que se alguém, eu posso pedir um conselho para uma amiga e tudo mais, olha, eu não estou sabendo lidar com essa situação, ok, alguém que você confie, mas uma pessoa de fora não vai vir te dar de nenhuma direção. A gente tem que ser realmente moldado pela Torá. Então, o antídoto para essa mulher rixosa está lá no final do livro. Ele dá vários exemplos, vários exemplos, vários exemplos. Aí, lá no capítulo 31, ele mostra uma mulher bondosa, uma mulher caridosa, uma mulher forte e ela não é preguiçosa e ela é extremamente respeitosa e confiante. Então, nós temos que ser essa mulher. Nós, como povo, porque nós temos que ter a nossa confiança no eterno, nós temos que respeitar uns aos outros, o que o Machia mesmo falou, que era o resumo da lei, né? O Shema. E a gente tem que ter muita sabedoria para lidar com as coisas. Então, esse é um antídoto. Leia o livro de Provérbios, até os homens mesmo, e tomem para si aquilo que está lá. Então, a gente vê no Tanar Israel ora como esposa fiel, ora como esposa infiel. E com certeza a esposa fiel, ela não é murmuradora e rixosa. E a esposa infiel, por mais que não esteja dizendo, provavelmente ela era muito murmuradora e reclamava, porque se ela deu as costas para o Criador, né? Quando você escuta assim, não sei, apóstata, apostatar é isso, é virar as costas. Você virou as costas e foi embora, né? Você simplesmente, tipo, não tô... Conversa com minha mão, em inglês tem esse ditado, né? Falar de conversa com minha mão aqui e vai embora. Então, a esposa fiel, ela não é assim, né? Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa. A gente tem os dois exemplos de Israel, assim, que a gente mais entende, né? Do Criador falando com Israel sobre essa questão no livro de Oséias, no capítulo 2, depois se você quiser ler, de 4 a 7, e em Ezequiel 16, de 8 a 15, que é uma traidora idólatra. E aí, bendito seja
Todo-Poderoso, que ele nos dá essa segunda chance, né? Então, tanto a idolatria quanto as rixas e rivalidades ameaçam o nosso relacionamento, tanto na nossa casa, quanto como a gente fala de relacionamento querrilá, congregação e o Pai, né? E o Eterno. E então, o Eterno vê isso de forma muito negativa. A gente tem que lembrar isso, que o ódio gratuito, as rixas, as brigas, a murmuração, ela é pior do que... Ela é como se fosse idolatria e imoralidade, tudo junto. Então, é muito sério. Às vezes, a gente não acha que é tão sério, e é muito sério. E agora, para finalizar, não sei quanto tempo eu tenho, eu estou correndo aqui, porque eu sei que eu tenho 25 minutos. O Ralf me fala isso, eu estou ok, estou atrasado, se eu engolir tempo de alguém. Eu recentemente adquiri o livro da nossa querida Fernanda Rifka, que ela foi uma das autoras do livro, né? E eu, particularmente, gostei muito da página 66, que é uma página em que ela escreve algumas coisas, e uma coisa que me tocou muito, que eu estou refletindo nisso ultimamente, a gente normalmente faz muitas coisas, né? Se você não faz muitas coisas, tá complicado, porque a mulher de Provérbios, a mulher sábia, ela não para quieta, né? Só que tem uma diferença. Ela não é preguiçosa, ela não fica lá deitada no sofá esperando tudo acontecer, né? Ela não delega as coisas que ela deveria fazer para ninguém, ela delega as coisas, por exemplo. Outro dia eu falei, né? Eu estava brincando, assim, a Rivka falou, ninguém mexe na minha cozinha. Eu falei, na minha mexe, pode lavar minha louça. Então, coisas que não vão ser importantes na minha vida, que eu prefiro estar com meus filhos, tipo, lavar minha louça, ok, eu posso delegar lavar minha louça. Não vai fazer diferença quem lava minha louça. Agora, quem brinca com meus filhos, faz. Eu quero brincar com meus filhos, não quero que outra pessoa venha no meu lugar fazer esse serviço, né? Então, essas coisas que às vezes são difíceis, mas são as importantes, a gente não delega. Então, ela falou assim, no livro dela, aquilo que você está fazendo, você faz, mas você só está fazendo ou você tem intenção naquilo que você faz? Então, e veio por um tempo bom, que são essas 3 semanas que, para mim, estão sendo 3 semanas mais assim de introspecção e pensar o que eu posso melhorar, né? Nessa questão de família e de gerenciamento de tempo, enfim. As coisas têm que ter intenção. Então, o que eu posso melhorar nos meus processos do dia a dia, de até mesmo organização, para que eu consiga ter mais intenção no que eu faço. Né? Então, quais são os serviços que não são tão importantes assim, e que talvez me façam murmurar, que eu posso ou delegar, ou talvez deixar um de outro para lá, para que eu faça o que realmente importa com mais intenção, com mais kavaná. E eu acho que isso é extremamente importante, e eu acho que isso veio no tempo certo para que a gente possa, mesmo que você não esteja fazendo o jejum que os judeus fazem, né, nesse período, você faça esse exercício, né? Às vezes tem gente que faz jejum de palavras. Tenta fazer, é difícil. Olha, hoje eu não vou falar nenhuma vírgula de reclamação, nem de palavra assim, ai que saco, nada, zero, só coisas boas, né? Só coisas elevadas. Talvez isso seja muito difícil para alguém. Estou dizendo, porque para mim é. Com certeza, uma hora do meu dia eu posso até não ter falado, mas, por exemplo, eu posso ter pensado, né? Então, fazer isso, né, nesse período em que a gente tem que pensar assim, poxa, se esse climão fez com que Israel fosse destruída, o templo, né, não Israel, e hoje não tem mais templo, mas o que vai ser destruído? Eu posso destruir a minha casa com isso. As pessoas podem morar na minha casa, inclusive eu, porque eu tenho que morar lá. Mas
A casa e o lar são duas coisas diferentes, vocês entendem isso? Mas eu posso destruir meu lar e só existir a casa, entende? Então a gente tem que prestar atenção nisso. Eu quero criar um lar ou eu só quero uma casa para morar, né? E aí a gente pode ver, ó, a mulher rixosa lá. Eu não vou ler mais. Provérbios 21, 9, depois 19, tem Provérbios 27, 15, 16, tipo assim, melhor morar no telhado, dormir no telhado, do que morar com uma mulher rixosa. E Provérbios 25, 24. Leiam aí, reflitam e depois leiam. Bom, eu leria o Provérbios 1 todinho, depois esses provérbios que eu acabei de dizer, e depois o 31. E aí refletiria, sei lá, por essas duas próximas semanas sobre esse assunto. Ralf, me responde. Estou no tempo, não estou no tempo? Hã? Eu queria saber se tem alguma pergunta sobre esse assunto. Bom, eu acho que eu encerrei o assunto, né? A gente só precisa mesmo refletir, né? E é muito bom a gente estudar. Eu até estava falando com uma moça nova, qual que é o nome dela aqui, ó, no chat, deixa eu ver. Não é Clarice, não, que a Adriana colocou Shalom Clarice, mas não é Clarice. É Clariane. Clariane disse que está em Techuvá agora, falou que a família dela está vindo. Eu falei, nossa, isso é uma sorte danada, quando você vem junto com os seus, porque normalmente é um aqui, aí até chegar o resto, demora. Eu falei para ela estudar um pouco por dia. Por que eu disse um pouco? Se você quiser estudar 3 livros de uma vez só, você vai estudar uma semana e nunca mais você vai querer abrir nenhum livro. Então, é um pouco por dia. É melhor a constância em tudo, né? Do que você querer devorar tudo e depois acabou a sua fome por meses. É tipo um urso hibernando, né? No inverno inteiro. Ele fez tudo que ele tinha que fazer e no inverno ele dormiu. Ficou 3 meses dormindo, 4 meses dormindo. A gente não pode fazer isso. A gente tem que ir aos poucos e sempre. Em tudo, né? A gente não pode querer, bom, agora eu vou ser uma mulher virtuosa e semana que vem eu sou. Não. A gente vai aos poucos, se moldando, muitas vezes no silêncio, ninguém vai ver, ninguém vai reparar, vai demorar muito para as pessoas verem que você não faz mais aquilo que você fazia. E as pessoas ainda vão te responder da forma que elas respondiam quando você fazia aquilo que você não queria fazer mais. Sem perceber que você não está mais fazendo. Então, por exemplo, vamos supor, uma mulher é extremamente explosiva e ela grita na casa dela várias vezes por dia. Então, ela resolveu que ela não vai gritar mais. É claro que não vai dar certo, ela, assim, 100% certo. Ela vai gritar algumas vezes, mas ela vai, opa, vamos lá, vamos largar isso e tal. Então, daqui a algumas semanas, essa mulher não vai estar mais gritando. Só que a casa dela não vai perceber, porque foram tantos anos de gritos que às vezes as crianças, o marido, eles já respondem o grito, gritando. E aí, até eles perceberem que ela fala assim, por que você está gritando? E eles realmente caírem a ficha, demora algumas semanas ou talvez meses, mas você tem que fazer aquilo todo dia para chegar no resultado lá na frente. Então, não faça uma coisa esperando que semana que vem isso vai mudar. Assim como a gente também não vai estudar uma semana, 2, e achar que mudou de vida daqui a 2 semanas. A gente tem que fazer isso constantemente, né? Tem rabinos, tem sábios que estudaram a Torá a vida inteira e morreram ainda com esse gostinho de que faltava mais, estudar mais, cavar mais. Então, a gente também tem que ser assim. É isso.